Senhor Jesus, meus irmãos da cidade de Nantes, da IPI de Nantes, que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe também a pastora Adriana, obrigado por essa oportunidade aí de confiar-nos para estar ministrando a palavra do Senhor junto a essa igreja amada e abençoada. Amém? Eu estarei lendo aqui em 1 Reis, no capítulo 19, eu vou ler do versículo 1 até o versículo, vamos colocar aqui, até o versículo 15 ou 16. Amém? Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem, se amanhã, a essas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer, e orou: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele, ele disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeceira um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele, ele disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebravam as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz, ele disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, Eliseu, filho de Safate, e Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Amém? Meus amados irmãos, interessante é que nós lemos aqui sobre a vida de uma das passagens que fala a respeito do profeta Elias. Elias era um grande homem de Deus, um grande profeta de Israel, que pregou ali no reino do norte em um caos terrível, onde os reis se afastaram do Senhor. E naquela época o rei de Israel, que era Acabe, casou-se com uma moabita, que era Jezabel, uma mulher que adorava Baal e perseguia os profetas do Senhor. E Elias foi levantado nessa época, uma época terrível de idolatria, de desobediência ao Senhor. Mas Deus levantou ele naquele lugar. Elias, ele era um grande homem de Deus, e o que ele falava acontecia, o que ele profetizava acontecia. Profetizou que não iria chover e não choveu, orou para que chovesse e choveu novamente.
Ele então, acabara de acontecer algo ali, porque ele tinha desafiado os profetas de Baal, que eram 400, e com todos de Assé e outros deuses, dava mais ou menos mais 400, os 800. Então, ele nesse desafio, ele fez um desafio que o Deus que respondesse com fogo, que descesse fogo do céu, aí então este era o verdadeiro Deus. Claro, nós sabemos do resultado, né? Deus respondeu com fogo, mas Baal, Assé e os outros deuses não responderam aos profetas de Baal. E assim aconteceu. Deus mandou a resposta para Elias, mandando fogo do céu, consumindo o holocausto que eles tinham feito. Meus irmãos, olha só, mas Elias não deixou isso parado. Mandou matar todos os profetas de Baal e Assera e todos aqueles que estavam adorando aos deuses. Depois disso, Jezabel ficou sabendo que o grande homem de Deus, que Deus tinha levantado ali em Israel, tinha feito isso, matado os profetas de Baal, que ela tanto gostava e adorava a Baal. Então, quando Acabe, o marido de Jezabel, anunciou isso para a Jezabel então ameaçou Elias. Então ela disse: olha, a essa hora faça os deuses a mim, se eu não mandar arrancar a sua cabeça. Sabe o que aconteceu com o homem de Deus? Ele não parou diante de um monte, profetizou que fogo do céu ia descer e acabar com Jezabel e todos aqueles que estavam com ela e com o rei. Não! Elias, nós vemos aqui que ele ficou com medo e ele fugiu da presença de Jezabel. Meus irmãos, ele foi caminhando até o lugar, deixou ali no lugar o seu moço, aquele que servia a ele, e foi sozinho. Sabe o que aconteceu com este homem de Deus? Veio uma depressão sobre ele. E nós olhamos para as nossas vidas, para os nossos dias e a sociedade de hoje em dia, e nós vemos que a depressão ela não escolhe se a pessoa é homem de Deus ou não, se a pessoa é mulher de Deus ou não. A depressão ela vem sobre as pessoas, não importa o seu nível social, o seu grau de instrução acadêmico, analfabeto ou doutorado, não escolhe isso, se é humilde, se é simples, se é rico, se é pobre, se é soberbo. Ela não escolhe isso, simplesmente ela vem sobre a vida da pessoa, joga a pessoa em um lugar sozinho, assim como aconteceu com o profeta Elias. Ele deixou seu moço e saiu caminho ao deserto sozinho. E nós vemos que ele caminhou ao deserto, chegou embaixo de uma árvore de zimbro, e ele disse assim: olha, cabe a mim agora morrer, eu prefiro morrer. Este grande homem de Deus caiu em tremenda depressão. Só que para Elias não tinha acabado. Deus tinha muitas coisas ainda para fazer na vida dele. E o título dessa mensagem é: ainda há afazeres. Ainda tem coisas para fazer. Olha, olhando para as nossas vidas, nós enfrentando dia a dia e tantas coisas que acontecem, sobrevêm sobre muitas pessoas, e este tempo especial de pandemia que nós estamos vivendo, tantas coisas têm acontecido, tantas pessoas têm perdido seres queridos, e pessoas têm tido medo, pessoas têm entrado em depressão, pessoas têm se trancado em um quarto, não somente por causa deste Covid, nem não tão somente por causa desta pandemia, mas por causa de tantas coisas que têm acontecido. Muitas pessoas têm se entregado à depressão. Se entregou à depressão e tem ficado só, prefere ficar só, se trancou, não quer saber de mais nada. E diz até somente: olha Deus, eu só basta agora que o Senhor venha me buscar. Só basta agora que o Senhor venha me trazer o descanso eterno para que eu possa esperar aí o juízo final ou estar eternamente com o Senhor. Mas, meus irmãos, não acabou ainda. As coisas não acabaram. Essa depressão veio, ou às vezes veio até uma tristeza, ou algo aconteceu, mas nada acabou. Simplesmente o medo abateu. O desespero abateu, de tanto ver as coisas e se preocupar com as coisas que estão acontecendo. Então ficamos desesperados. Elias, aconteceu isso com ele, foi assim. Ele disse: não, acabou tudo, eu fiz tantas coisas pelo Senhor, somente eu fiquei, mataram todos os profetas. Mas não era bem assim. E às vezes nós nos encontramos assim também. Dizemos: Deus, eu já fiz tantas coisas, já aconteceu tantas coisas na minha vida, mas eu me vejo nessa situação de angústia, de tristeza, de vazio, de depressão. Ei, nem tudo acabou. Não acabou, não. Nós ainda temos um Deus grande e poderoso que está conosco. Nós bem conhecemos o plano maravilhoso de Deus de salvação, em que nós estávamos afastados do nosso Deus, mortos em nossos pecados e delitos. Mas Deus, com o seu grande amor que nos amou, como diz em Efésios, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, e o seu sacrifício e a sua morte e ressurreição, ela nos trouxe a comunhão novamente com Deus.
e nós passamos a pertencer a Deus e sermos chamados filhos de Deus para a glória de Deus. Então nós somos filhos de Deus. Nós recebemos a Jesus em nosso coração e Ele não nos deixou órfãos. Ele prometeu e Ele assim fez, disse que enviaria o Espírito Santo Consolador e enviou para as nossas vidas, para a glória de Deus. Não acabou, ainda há a fazeres. Nós temos que neste momento parar e pensar assim, espera aí, nem tudo acabou não. Coisas tem para fazer ainda, mas como eu vejo de fato que tem coisas para fazer, o que eu tenho que fazer? Olha, nós vamos ver aqui o exemplo que o Senhor fez aqui com Elias, e o exemplo do profeta Elias, porque tinha ainda a instrução, nós vemos que Deus, o anjo chegou, tocou em Elias, acordou ele e disse, olha, coma e beba. E ele só tinha vontade de dormir, ficar sozinho, trancado. Ele comeu, bebeu, dormiu. Tocou nele de novo, falou, coma e beba, levanta e anda. Porque Deus, e você vai andar até o lugar onde Deus vai falar contigo. E ele foi até Horebe, monte de Deus, e lá Deus deu instrução para ele, e mostrou para ele que nem tudo acabou. Mas de que maneira nós vamos ver que há fazeres ainda, que atitude nós vamos tomar diante deste tempo especial que estamos vivendo, que eu estou vivendo, ou que está acontecendo na humanidade, ou até mesmo na minha vida. Primeiro, olha aqui no versículo 7 de 1 Reis 19, diz assim, o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-se, come, porque a viagem será longa. Sabe o que Deus nos diz? Assim como aconteceu com Elias, levanta-te. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos nos colocar em pé, e nós precisamos nos levantar dessa situação que nós estamos vivendo. Nem tudo acabou, coisas ainda tem para fazer. Aí então o Senhor vem nos tocando e dizendo, ei, levanta-te. Não acabou não, ainda tem coisas para revelar, para falar contigo. Olha só o que diz no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 2 e no versículo 1 e 2. Olha só o que nos diz. Nos diz assim, Deus chamou Ezequiel e disse assim para ele, ele disse assim, esta voz me diz, filho do homem, fique em pé e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. Eu ouvi aquele que falava comigo. Olha só, o ficar em pé, irmãos, é nós tomarmos uma atitude. Deus falou para o profeta Ezequiel, fica em pé e falarei contigo. Deus quer falar conosco, mas como ele disse que quando eu me levantei, o Espírito Santo entrou em mim e me colocou em pé. Quando nós tomamos uma atitude dizendo assim, eu não vou ficar aqui dessa maneira, somente vendo o tempo passar, eu quero me colocar em pé, eu quero tomar uma atitude. Isso é tomar uma atitude. Quando ele tomou essa decisão, o Espírito veio sobre ele e colocou ele em pé. Quando você toma uma atitude, quando nós tomamos uma atitude diante dessas situações de angústia, de tristeza, de depressão e de solidão, o Espírito Santo vem sobre nós, entra em nós e Ele nos põe de pé. O Senhor Jesus Cristo, Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo, é aquele que nos dá o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos dá a fé, porque a fé é o Espírito Santo que dá para nós. Então quando nós tomamos uma atitude e dizemos, Deus, olha, me ajuda aí na minha pequena fé, me dá fé, então o Espírito Santo nos coloca em pé. Isso é o exercício da nossa fé. Nós estaremos aí exercitando a nossa fé e nos colocando em pé para Deus nos dar instrução. E nós temos a ajuda do Senhor. Olha só no que diz Isaías no capítulo 40, no versículo 29 e 31. Isaías, no capítulo 40, no versículo 29 e 31. Olha só o que o Senhor nos disse. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços no 29, ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha só, como nós tomamos essa atitude, dizemos, Deus, eu vou me levantar. O Espírito Santo vem sobre nós, nos põe em pé, nós exercitamos a nossa fé. Aí o Senhor fortalece e multiplica as forças daquele que não tem força. Vamos tomar essa atitude, vamos nos colocar em pé, que o Espírito Santo vai nos ajudar. E Deus diz que, e aqui diz que os que esperam no Senhor, os que exercitam essa fé, renovarão as suas forças. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus tem forças para renovar em você. Deus vai renovar as suas forças, Deus vai te ajudar. Exercite essa fé, tome essa atitude de fé. O Espírito Santo vem sobre você e te levanta. Ele procura em nós
uma atitude para Ele nos incentivar, para Ele tocar em nós. Aí então Deus diz para o profeta, a atitude dele: põe-te em pé e falarei contigo. Quando ele pensou, quando ele tomou a atitude, ele disse: quando eu me pus em pé, o Espírito Santo veio sobre mim e me colocou em pé e me ajudou. E ele vem em nós, ele põe fé em nós, ele nos ajuda na nossa pouca fé. E Ele renova as nossas forças para a glória de Deus. Põe-te em pé, em nome de Jesus. Tem muitas coisas ainda para fazer. Nem tudo está acabado, nem tudo está perdido. Deus renova as forças daqueles que estão cansados, porque nós esperamos no Senhor e nós queremos isso para a glória de Deus. Segundo passo e segunda verdade, está aqui no versículo 11, de que maneira nós vamos ver que tem a fazeres e que atitude tomar. Versículo 11 diz assim: então lhe foi dito para o profeta Elias, ele já tinha chegado lá no monte, e ele entrou lá no Monte Horebe. Aí então ele ouviu a voz do Senhor e disse assim: sai daí. Olha só, ele ficou em pé, ele caminhou, foi até o monte, e lá ele ouviu a voz do Senhor e disse: sai daí, sai daí. Sair daí é nós tomarmos essa atitude e não ficar somente aí na depressão, na angústia, na tristeza, só com pensamentos negativos, só com coisas terríveis, pensando nas coisas terríveis que estão acontecendo e que pode nos acontecer. Isso aí pode vir a síndrome do pânico e tantas outras coisas se acarretam sobre nós. Então, peraí, eu já me coloquei em pé, Deus me deu força, eu vou tomar uma atitude, agora eu vou sair dessa situação, vou sair dessa posição. Em João, no capítulo 5, no versículo 1 até o 31, o texto fala da história de quando Jesus Cristo foi até aquele poço de Betesda, e tinha um homem já há 30 e tantos anos ali esperando alguém colocar ele na água, que uma vez ao ano um anjo agitava a água, e Jesus foi lá, chegando lá, ele falou: quer ser curado? Ele falou: eu quero, mas não tem ninguém que me jogue aí nessa água. Aí ele falou: levanta, toma a sua cama e anda. Esse tomar a cama e andar é tomar essa atitude. Ele falou: eu não vou ficar aqui sem tomar essa atitude, nessa mesmice, somente pensando essas coisas, o que pode acontecer, essas coisas negativas. Ainda tem afazeres, Deus conta comigo, Deus me escolheu. Mesmo diante da situação, eu preciso ser uma bênção para a vida de muitas pessoas, para as vidas daqueles que me cercam, para a minha igreja, para a minha congregação. Tome a tua cama, está dizendo aí, sai dessa comodidade, não precisa ficar se matando aí sozinho, levanta, põe-te em pé, o Espírito Santo já te levantou. Agora toma atitude, sai daí, saia dessa situação. Mas não estamos só, Ele está nos ajudando. Aleluia. Quando nós tomamos essa atitude de fé, é uma atitude de fé. Olha só o que nos diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 33 e 34. Hebreus 11, versículo 33 e 34. Nos diz assim, olha só. O escritor em Hebreus escreveu assim, vamos achar aqui o 33. Ele nos escreveu assim: os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga o exército estrangeiro. Da fraqueza tiraram força pela fé. O exercício da fé é isso. Nós nos colocamos em pé, o Espírito Santo vem sobre nós, nos ajuda em nossa pequena fé, põe fé em nosso coração, nós nos colocamos em pé, tomamos a nossa cama, aí então, da fraqueza nós tiramos força. Nós precisamos crer nisso. Deus, eu não tenho condições emocionais, mas eu sei que da fraqueza eu vou tirar força, porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. Isso é fé. Isso é o exercício da fé, e Deus está nos ajudando em tudo isso. Então nós precisamos disso, tirar força da fraqueza, tomar essa atitude. O terceiro passo está aqui no versículo 11 também. No versículo 11 diz assim, ele diz assim: saia daí e fique diante do Senhor. Ficar diante do Senhor. Então, uma atitude, se levantar, sair do estado que nós estamos e então ficarmos
diante da face do Senhor. Ficar diante da face do Senhor, meus irmãos, é algo maravilhoso, porque o Senhor nos dá paz, Ele nos dá alegria. A presença de Deus é maravilhoso para com as nossas vidas. A presença de Deus nos traz paz e alegria. Sabe o que Davi disse no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado e pede perdão a Deus? Ele disse assim: não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Olha só, o Espírito Santo nos ajuda a levantar. Ele nos faz ouvir, a compreender a voz de Jesus, dizendo: sai daí, não fique dessa maneira. Então Ele também nos leva à presença de Deus, Ele nos encaminha à presença de Deus. Aí ele disse, então Davi disse: não retire de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da salvação. Salmos de número 16, no versículo 11, olha o que nos diz. Salmos 16, 11, o salmista, ele escreveu assim para nós. Salmos 16, 11, diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias de perpetuamente. Olha só, há delícias perpetuamente. A presença do Senhor há plenitude de alegria. Quando nós vamos para diante da face do Senhor, quando nós vamos para a presença de Deus, há alegria. A alegria, e Ele põe isso em nosso coração. Então aquela tristeza, da angústia, da depressão, ela sai, ela cai por terra. Não que nós não ficamos tristes, sim, vem tristeza sobre nós, mas não permanecemos, porque o Espírito Santo nos dá alegria, nos traz paz, Ele nos ajuda a levantar, Ele nos faz ouvir a voz do Mestre, põe fé em nosso coração, nos leva diante da face do Senhor, e nos dá alegria para a glória de Deus. Então nós passamos esses momentos, e nós vamos ver que há coisas para fazer. Quando Elias foi diante do Senhor, ele disse: Elias, o que faz aqui? Elias disse: Senhor, Jezabel matou todo mundo. Ele falou: não, ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias, volte lá pelo teu caminho, você vai ungir ainda reis, e também vai ungir um profeta em seu lugar. Elias, não acabou. Realmente não tinha acabado. Deus ainda iria usar Elias grandemente, e ele saiu daquele estado de depressão. Meus irmãos, então, em nome de Jesus Cristo, vamos nos colocar em pé. O Espírito Santo vai nos ajudar, vai colocar fé em nosso coração. Vamos tomar a nossa cama, vamos tomar uma atitude de fé, e nessa atitude vamos tirar a força da fraqueza. Então vamos ficar diante do Senhor. Então a paz, a alegria do Senhor estará sobre nós, e nós vamos caminhar diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Ainda há fazeres. Deus ainda conta contigo. Não acabou ainda, porque o Senhor nos garante isso. Vamos orar. Eu quero orar, e quero que você ore também. Coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não sei, pode ser que você está passando um momento especial, pode ser que você esteja passando por algo, mas eu quero dizer para você: Deus vai te ajudar. Deus vai te dar força, vai tirar a força da fraqueza, e você vai pegar essa cama e vai andar, vai sair dessa situação que está, e Deus te dará a vitória, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui foi pregada a Tua Palavra, segundo aquilo que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Pai, pode ser que pessoas estejam passando a mesma situação de Elias, pessoas que são instrumentos do Senhor, pessoas que servem ao Senhor. Ó Deus, fez tantas coisas e de repente está dizendo: Deus, olha, parece que não serviu de nada, eu prefiro a morte, estou arrasado. Deus, ajude essa pessoa a se colocar em pé. Pelo seu Espírito Santo, põe fé neste coração, levanta essa pessoa. Leva essa pessoa, Deus, a ouvir a voz do Mestre para sair dessa situação e se colocar diante da presença do Senhor para ouvir as suas instruções. Que aí então, Deus, ele estará, Deus, ainda fazendo coisas que o Senhor tem para a vida dele. Porque longa é a caminhada na vida deste irmão e dessa irmã. Em nome de Jesus, abençoe cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.